Boa noite. Boa noite. Será que tem alguém aqui ao vivo? Será que tem alguém aqui? Aê! Oi, Ana! Oi, Ana! Ê! Oiê! Tudo bem, Nath? Tudo, e você? Tô bem também. Tudo Feliz de está estar bem. aqui. Oi? Também. Feliz de estar aqui. Também tava olhando o cabelo pra ver se tá tudo certo. Menina, mas assim, é a live inteira vendo se tá tudo certo, entendeu? Eu imagino, deve ser uma distração, né? Ficar É, olhando os comentários e. Não, tudo bem que pode ser que não tenha, né? Mas, enfim. não, é que, não, vai ter, calma, é que demora um pouquinho até o Instagram começar a divulgar para as pessoas. Aham. E olha minha mãe! Oi, mãe! Oi, mãe da Nath. Saudades de você, mãe! Que legal! A minha mãe tá, a primeira live que minha mãe tá assistindo. Atenção, Caramba, que depois de responsa. Oi, várias. Sim. Depois de várias, ela. Oi, Cíntia! Prazer, eu sou a Natália, tudo bom? Sinto uma amiga Enfim, assim, gente, ó, vamos coração. mandando, mandem coraçãozinho pra gente, que quanto mais coraçãozinho vocês mandam, mais o Instagram consegue divulgar para todas as pessoas. Então, se vocês derem Legal. coraçãozinho, vão colocar bastante coração aí, tem um coraçãozinho do lado, vai dando coração. Quanto mais coração vocês mandam, mais o Instagram percebe que é um conteúdo assistível. Não sei se essa palavra existe, não é? Bom, Mas bom, bom enfim, classificar. boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas. Estou aqui hoje com a Ana Paula Zanin, uma grande, querida amiga, advogada, uma mulher. Eu não vou falar palavrão, porque se eu falar palavrão, eu vou dizer que eu falo palavrão. Então, eu vou falar com uma mulher porreta. Porreta não é palavrão, posso falar porreta. Boa. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Eu agradeço que você aceitou o convite de estar aqui para a gente bater esse papo aí bacana. Legal, Nath, muito obrigada. Tô olhando a voz aqui. É a primeira live que eu faço, né? Então, não. Só você mesmo, né, para me arrastar para fazer uma live. Estou muito feliz. A admiração é recíproca, você sabe disso. E, cara, falar sobre Ayurveda, eu sou uma curiosa nisso, né? Eu não sou terapeuta, mas estudo muito sobre isso, gosto muito de ler sobre o assunto. Tem vários canais que eu acompanho. E para mim é uma felicidade, porque um dia eu quero fazer a formação em Ayurveda por uma questão de uma questão pessoal mesmo, assim, sabe, uma conquista. Porque eu fico encantada com esse mundo. Não sei se você conhece um pouquinho, se você já é encantador, assim. É incrível. Oi, Franciele, que bom que você está aqui. E assim, eu fico muito feliz de ver que hoje a ciência acaba comprovando muitos conceitos que foram vistos há 5.000 anos atrás, assim, sabe? Há mais de 5.000 anos atrás. E você olha, você fala, nossa, que sabedoria que essas pessoas tiveram para observar o corpo humano, como as pessoas, como determinadas pessoas tinham algumas doenças, ou alguns perfis, né, tipos de comportamento. Isso chamou muito a minha atenção. E eu acabei indo para o Ayurveda para estudar um pouquinho sobre alimentação. Eu sempre me interessei sobre essa questão de como se alimentar melhor, como ter um pouco mais de clareza, né, mental. Isso para mim é uma coisa super importante. E aí caí no Ayurveda, me interessei muito sobre isso e tô. Eu não sei se você está ouvindo o retorno. Será que é meu fone? Não, Tá não estou tranquilo ouvindo aí? retorno. Você tá ouvindo retorno? Tô ouvindo um pouquinho, mas se o pessoal estiver ouvindo bem, acho que não. Vocês estão Deixa eu ouvindo ver bem, aqui se gente? melhora alguma coisa. Eu vou desligar o notebook e vamos ver se melhora. E aí apaga a minha luz, mas tudo bem. Melhorou? Vamos ver. Deu uma melhorada, parou de vir um pouquinho de retorno. É porque Obrigada, assim, o Nath. celular ele tá apoiado no notebook, entendeu? Então a gente Ah, tem toda entendi. uma estratégia aqui de, enfim, para a gente fazer a coisa funcionar, o celular ficar em pé, eu não sei aí, mas aqui assim tem uma tipo uma logística MacGyver, sabe? Então, Eu sei, se bater um pouquinho do lado, acaba caindo um pouco o celular. cai Eu tudo, sofri. né?
É, eu nem vou contar como é que tá o meu aqui, mas deixa assim. E aí, assim, eu fui começar, eu comecei a estudar um pouquinho sobre os horários que a gente fazia as coisas. Inclusive, tem um livro que muito do que eu vou falar aqui é desse livro, que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, e faz, assim, toda a diferença quando a gente começa a aplicar. E uma coisa importante de observar é que quando a gente olha assim o Ayurveda, porque o Ayurveda é uma cebola, né? Você vai tirando as cascas e você vai vendo que tem mais coisa ali. Quando você olha de primeira vez, pelo menos isso aconteceu comigo, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer essas rotinas que colocaram aqui, porque a gente tem um ritmo de vida que é imposto há muito tempo, em que você tem que produzir muito, você tem que acordar muito cedo, dormir muito tarde, e tá tudo bem, e é ótimo que você fique trabalhando até 2 horas da manhã, né? É visto como uma coisa boa, né, tecnicamente, É, e assim. que você trabalhe comendo, não é? Também Exato, tem você não vai isso. parar Você para fazer sua super refeição. normal, você comer Sim, aqui assim, entendeu? exato. E Né? comer no lanche, né? Tipo, você nem tá vendo o que você tá comendo, você come qualquer Não. coisa para encher a barriga mesmo ali. Então, isso é uma coisa que, quando eu olhei de primeira vez, assim, a questão das rotinas, né, do Ayurveda, do que seria ideal, eu levei um susto. Eu falei, gente, jamais vou conseguir fazer isso. Mas eu fui entender o motivo disso, por que que essas coisas eram colocadas nesses horários. Então, uma coisa que eu percebi assim, a Ayurveda, ela não é uma caixinha que você encaixa um padrão para todo mundo, porque isso não serve, né? Nós somos diferentes, nós temos constituições físicas diferentes, temperamento, humor, enfim, a gente não é igual, né? Então não dá para simplesmente falar, essa dieta vai funcionar para todo mundo. Não é bem assim que funciona. E uma coisa super importante que eu vi, a primeira coisa que eles prezam é o sono. Então, se você tem uma noite boa, você vai ter um dia bom. Se você não dormiu bem, o seu dia não vai transcorrer bem, né? E hoje a gente não liga muito para sono, então a gente vai dormir muito em horários diferentes. Então, num dia eu durmo às 11 horas, no outro dia eu vou dormir meia-noite. A gente não padroniza o nosso sono, né? E isso traz um desequilíbrio para o corpo, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que observar é quantas horas de sono eu preciso? Será que a gente consegue responder isso? Quantas horas de sono você precisa? Já fez essa conta? É Eu importante a preciso de gente. 4h30. Assim, Só real, para quatro e eu. meia? Porque, mas assim, isso faz parte de um processo. Porque antes eu dormia muito, assim, Uhum, porque eu comia mal, eu dormia mal, então eu dormia muito quando eu podia dormir. Então era uma uhum. coisa que vinha assim, você sabe, né? Muita gente do meu convívio sabe, nós trabalhamos em lugares que exigiam muito da gente, a gente às vezes trabalhava muitas horas, né? Inclusive aos Uhum. sábados. E aí, quando você tem uma possibilidade de dormir, você vai lá e Você dorme. você tem a sensação de que você quer colocar o sono em dia. É uma palhaçada. Desculpa, mas é uma loucura isso, que você não Exato, coloca o sono em dia, exato, né? Mas exatamente. é um mito e a gente se engana e a gente fala, não, eu vou colocar, hoje eu coloco o sono em dia. E aí, desde que eu comecei a fazer outras atividades, que não tenho só hoje advocacia, eu sou advogada, eu sou doula, eu tenho outras atividades, eu tenho atendimentos integrativos, eu cuido de mídia social, então a minha vida ela começou a necessitar mais de mim, e é engraçado isso, esse ponto que eu vou falar, porque hoje eu trabalho talvez o mesmo tempo que antes, porém não sinto um trabalho, não tenho peso do trabalho. E aí, Ana, eu vou te falar, eu durmo 5 horas, assim, e já acordo e vamos lá, qual é o próximo? E é gostoso, quando antigamente era puxado. E isso foi Sim, interessante de eu ver, porque eu sempre achei que eu necessitava de 8 horas de sono, porque a gente passa uma vida ouvindo ouvindo que isso. precisa de no mínimo 8 horas para estar bem. É, Então, por que eu sei que é 4h30, 5? Porque meu marido fica falando para mim toda hora. Meu marido que fala, mas você só dorme 5 horas, eu preciso de 12.
Então, assim, eu não sei que é o bom. Mas é claro, se houver alguma necessidade fisiológica, você está um pouco mais doentinha, alguma coisa assim, você dorme mais, né? Mas Uhum. essa pergunta você responder. Maravilha. É isso, essa é uma o primeiro passo assim para você entender como é que você funciona, porque a gente está muito desconectado com o que a gente come, com o que a gente lê, a forma como a gente vai dormir. Então, às vezes você vai dormir assistindo uma televisão e, cara, você vê um filme, sei lá, de violência. É a última coisa que você vê antes de você dormir. Você dorme com aquilo, entende? Então, isso é uma questão que a gente tem que observar também, porque qual é a questão grande assim do Ayurveda? Tudo é nutrição. Então, essa conversa é um tipo de nutrição, a comida que eu ingiro, Ana? não vem julgamento, né? Acho que a Nath travou um pouquinho, voltou. Não tem Voltou. julgamento com relação à música, mas tem que ver qual é a forma que você está se nutrindo disso, né? Então, a primeira coisa é observar o seu dia a dia. Então, vou começar a prestar atenção e me testar. Então, se eu dormir 7 horas, eu acordo bem no outro dia? E não só a quantidade de horas que eu vou dormir, mas a hora em que eu vou dormir. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, quem está assistindo, a questão do Ayurveda, nós temos os 5 elementos: água, terra, fogo, ar e éter. Éter seria como o espaço, o vazio, né? E todos esses elementos nós temos no nosso corpo. E assim como nós temos no nosso corpo, nós também temos esses elementos ao longo do dia. E a combinação desses elementos são o que nós chamamos de dosha. Então, vocês já devem ter ouvido falar assim de uma maneira muito solta, né? Então, vata, pita, kapha, ou kapha, né? Tem gente que fala kapha também. Dizem que é o certo falar, né? Do sânscrito. Que são combinações de elementos. Então, o dia também tem essa combinação de elementos. E aí, quando você vai dormir, de novo, em horários alternados, que não tem uma regra, você acaba prejudicando o seu corpo de entender que aquele é um horário para dormir. O Ayurveda ele indica que você vá dormir pelo menos às 22h30 você já esteja dormindo. Mas que 40 minutos antes, 1 hora e meia antes, você comece a fazer atividades que são relaxantes. Então é interessante você já ir para a cama, é interessante você pegar um livro para ler, e desligar mesmo, assim, de rede social, ainda mais nesses últimos tempos que a gente vê muitos assuntos pesados, né? Não é uma energia muito legal para a gente levar para o nosso sono. Então, de repente, um livro Exato. leve, né? Não vai ler um livro de terror, pelo amor de Deus, porque aí a questão da energia é a mesma. Mas, assim, leituras leves, uma música mais tranquila. Quem tem dificuldade, eu, por exemplo, às vezes tenho um pouquinho de dificuldade, assim, para entrar no sono, eu coloco algum tipo de música, ou aquela palestra que é monotom, assim, sabe? Que a pessoa só fica falando assim, de repente, quando você vê, já dormiu. Isso ajuda também, né? Mas não é o mais indicado, porque você está ouvindo conteúdo, seu cérebro, de repente, pode se interessar e você acaba acordando, né? Então, essa questão do sono é primordial. Você saber quantas horas você precisa e ir dormir antes das 22, que para muitas pessoas, e eu mesmo quando vi isso a primeira vez, falei, meu Deus do céu, não vai dar. Não vai, porque eu tenho muitos compromissos, enfim. Mas você acaba se adequando. O dia que você não consegue é uma exceção, né? Mas isso não é a regra. Então é legal você ter uma rotina para ir dormir. Experimenta, sabe? Tenta um dia. Tenta fazer isso uma semana, 2 semanas. Quando der umas 8 horas da noite, já começa a ficar um pouquinho mais desligada de celular, de televisão. Vai tomar um banho bem gostoso. E nesse momento, assim, um óleo essencial de lavanda ajuda muito, né? Ou um chazinho para relaxar também ajuda bastante. E aí, e dormir mais ou menos nesse horário. E aí, você quer ponderar alguma coisa, Nath? Não, eu acho interessante se você se falar que a gente tem que dormir, é interessante a gente dormir antes das 10h30. Se a gente parar para pensar, né, por que existe a noite?
Os nossos pais falam, a noite foi feita para dormir. Não sei você, mas eu escutei Uhum, muito uhum. isso, né? Muito. A noite foi feita para dormir. As energias, toda a natureza utiliza a noite para fazer o processo de restabelecimento, para entrar num novo dia. O nosso corpo é igual, é a mesma coisa, né? Então, não sei Exato. se é mais ou menos por aí, né? Assim, que você. É muito interessante você falar sobre isso, porque a cronobiologia, que é uma parte da ciência que está estudando um pouquinho essa questão dos horários, eles inclusive fazem diversos testes, tanto em camundongos quanto em seres humanos, que é o que para nós mais interessa, porque é muito próximo da realidade, da nossa, né, da nossa realidade. Eles entendem que já descobriram, inclusive, que algumas células do nosso corpo elas são acionadas à noite e outras são acionadas durante o dia. Por exemplo, para você ter uma ideia, por volta das 4 e pouco da manhã, nossa pressão arterial tem um pico, ela começa a subir. Por quê? Ela vai começar a te preparar para o teu dia que vai começar. Em tese, deveria começar com o nascer do sol. Né? Então, o ciclo circadiano tem muita relação com isso. A gente tem que viver mais ou menos como funciona o sol, sabe? Ele nasce às 6 e pouco da manhã e ele tem o pico, né, o meio-dia, às 6 horas da tarde ele se põe, e é o momento em que a gente deveria já começar a ficar um pouquinho mais recolhido. É engraçado esse estudo se você falar desse horário, né, do ritmo circadiano, porque isso começou um estudo há mais de 300 anos. E esse termo ele só foi cunhado agora em 1940, é muito recente isso, mas porque percebeu-se que, dependendo das horas do dia, a nossa pressão arterial muda, a quantidade de leucócitos tem diferença ao longo do dia, né? Então, assim, se a gente levar em consideração o sol, a gente consegue ter mais ou menos um parâmetro de como deveria ser o nosso dia ideal aqui, segundo o Ayurveda. Isso é muito bacana de Que observar. interessante isso. E alimentação? Então, a alimentação é Tem. uma coisa tem muito a ver com o sol também. O Ayurveda ele fala muito sobre o Agni, né, que é o fogo digestivo. Então o ideal assim que você acorde pelo menos umas 6 horas da manhã, uma meia hora antes do sol nascer. E eu vou te dizer assim, para mim no começo isso era impensável. Depois você começa, o seu corpo ele vai sozinho, porque durante a noite você tem a eliminação de todas as toxinas do seu corpo. Por isso que logo você acorda, você tem vontade de fazer xixi. É interessante que você raspe a língua, porque aquela saburra que fica nada mais é do que a toxina que o seu corpo acabou. E assim, ele trabalhou muito duro, tá? Para expulsar tudo aquilo. E aí, às vezes a Os gente simplesmente soldadinhos acorda. ficam lá. Exato. E às vezes a gente acorda. Quantas vezes eu já fiz isso e bebi água? Tipo, mandava a toxina para dentro de novo. Acho que as células falavam. Sério, a gente teve um trabalhão aqui para você simplesmente beber um copo d'água. Enfim, a Raquel está falando aqui sobre o prejuízo na saúde dos profissionais que trabalham em jornada noturna. Sim, é gigantesco. Tanto que geralmente a gente observa que eles têm uma expressão um pouco mais cansada, a pele fica diferente, porque, para vocês terem uma ideia, das 10h30 até as 2 horas da manhã, a gente tem muita liberação de hormônio e muita liberação de enzima que a gente vai precisar para o dia seguinte. Então, sim, as pessoas não conseguem fazer esse trabalho, né? No horário da noite, a gente tem entre as 10 e as 2 da manhã o dosha Pitta, que é aquele dosha que durante a noite ele vai fazer todas essas limpezas. Então, ele vai trabalhar o seu corpo para que você fique inteira e bem no dia seguinte. Seu fígado trabalha bastante, inclusive, né, para eliminar essas toxinas. E aí, se você acordar e ajudar o seu corpo, né, e acordar mais ou menos umas 6 horas da manhã, você vai acordar num período que é um período que a gente chama de capa ou cafa, mas a gente acorda um pouco mais pesado mesmo, né? Fica um pouco mais letárgico, dá aquela preguiça de sair da cama. E esse é o melhor horário para a gente acordar, fazer uma meditação, que você está com as ondas cerebrais assim muito calmas, né? Então você consegue entrar numa meditação de uma forma melhor, ou exercícios meditativos para quem tem dificuldade efetivamente de meditar.
e fazer uma refeição leve. Mas depois que você tomou uma aguinha morna, sabe? Pode ser com limão ou não, mas você toma uma aguinha morna para você ir acordando o seu Agni. O Agni, ele é o fogo digestivo do Ayurveda, né? Então, o sol, ele está começando a nascer. É como se a gente imaginasse uma fogueira. Sabe, quando você está começando a acender, então o fogo está fraquinho ainda, a gente tem que dar lenha, né, para esse fogo ir crescendo aos poucos. Então, o ideal é que você acorde e não vá direto assim comer, né? Mas você acorde, você faça uma meditação, faça uma oleação no corpo, né? Que você aquece o óleo e aí isso vai depender do seu dosha. Para quem conhece um pouco de dosha, o óleo de gergelim ele é ótimo para quem é kapha e quem é vata. É Amo óleo maravilhoso, de gergelim. é muito Uso em bom. todos os atendimentos óleo de gergelim. Ele é ótimo. Inclusive, mulheres que têm cólicas menstruais, óleo de gergelim no baixo ventre. É sensacional. Óleo de gergelim com óleo essencial, óleo vegetal de gergelim, não o prensado a frio, não o tostado, o claro Que a gente usa mesmo, na né? cozinha, né? Não, ele é amarelo, porque tem aquele que usa Sim, para sim, é esse que a cozinhar. gente usa. Mas Sim, sim, é esse que a gente usa na não cozinha. para cozinhar, o óleo O vegetal, o outro. claro mesmo, né? Sim, sim. Com óleo essencial de gerânio. Ah, É é muito bom. muito bom para cólica menstrual, porque o gerânio te É. conecta com a nossa energia feminina. Então, desculpa te cortar, mas é que eu realmente Não, é ótimo falar óleo isso. é sensacional e as pessoas não sabem, elas se ficam só no Sim. óleo de amêndoas, que é o que eu menos uso, né? Não, o óleo de gergelim é maravilhoso. Ele nutre muito bem a pele e ele penetra, né? Porque assim, quando a gente faz a oleação no Ayurveda, e aí se você for vata, você tem que fazer com bastante força você tem que ativar a sua circulação. Você acaba nutrindo a sua pele, mas isso também entra na corrente sanguínea. Então, se você coloca um óleo essencial, é maravilhoso. Eu, geralmente, de manhã, quando eu preciso dar um up, assim, que eu quero ter um dia um pouquinho mais alegre, eu coloco óleo de laranja, Laranja, né? isso que é laranja de É alegria. ótimo, exato, é alegria. Então você já sai do seu dia assim, e o que eu percebo, eu posso falar pela minha experiência, né? Eu sou vata pita. Então, vata é aquele tipo de pessoa que às vezes tem várias ideias, não consegue se concentrar numa coisa só, às vezes precisa estar com Vou anotar muitas isso coisas aqui. ao mesmo tempo. Anote. Então, se você dá uma estrutura para o seu dia e você cria uma rotina em que você tem sempre os mesmos horários, porque é uma coisa que é importante dizer. O Ayurveda entende que não é a alimentação não é para todo mundo e determinados tipos de exercícios também não são para todo mundo. Então não é porque para você faz bem a musculação que para mim vai fazer. Não, às vezes eu preciso de uma yoga. Às vezes eu preciso de uma yoga um pouco mais agitada, enfim. Mas a questão da rotina, ela é para todo mundo, sim. Então os horários de acordar com o sol e os horários de dormir um pouquinho depois do pôr do sol é para todo mundo, porque nosso corpo segue o ritmo de luz e escuridão. Um pouco de assim, luz e escuridão, isso sempre ajudou o nosso corpo a trabalhar melhor. Então a gente tem que ter um pouquinho de compaixão com o nosso corpo e possibilitar com que as nossas células elas trabalhem de uma maneira correta. A Vanessa está pedindo para a gente falar um pouquinho sobre cada dosha. Acho que isso é uma coisa legal para a gente falar, para as pessoas começarem a identificar. Mas assim, isso é uma passagem, tá? Depois a gente pode até preparar um material um pouquinho mais profundo sobre dosha. Cris, para você saber qual dosha que você tem, a gente tem alguns testes de internet, mas a primeira coisa que a gente precisa saber é a seguinte: nós temos todos os elementos dentro do nosso corpo. Então, eu tenho a terra, eu tenho água, eu tenho fogo. Onde é que é o fogo? É o seu poder de digestão, é o seu metabolismo. Eu tenho éter e eu tenho ar. Então, eu tenho esses 5 elementos dentro do meu corpo. Combinando esses elementos, eu tenho o dosha. Então, tem gente que tem um dosha só, tem gente que é bidosha e tem gente que é um pouquinho mais raro, que tem os 3 doshas, né? Que é tridosha. Então, assim, por exemplo, vata. Quem é vata? A gente tem, assim, uma característica. Vata é aquela pessoa que é magra,
que você fala assim, essa pessoa come e não engorda de ruim. É o melhor, é a melhor frase que define quem é Vata, assim, porque a pessoa, Essa eu não sou. a pessoa come, 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 ela tem uma constituição mais fina mesmo, né? Um pouquinho mais leve, enfim. Ela é uma pessoa mais delicada, os traços faciais você percebe que é mais fininho, os dedos são longos e são finos, né? Isso é o tipo da característica física. A questão da personalidade, que é importante. E uma coisa que é importante dizer: eu posso ter diferentes doshas no meu, por exemplo, o meu corpo tem uma determinada característica de um dosha, mas a minha mente pode ser de outro. Então, assim, é bem complexo o Ayurveda porque a gente não consegue colocar em caixinhas, você tem que observar. E a gente passa por todos os doshas ao longo da nossa vida. Isso é fato, assim. Inclusive, até a estação de ano tem os doshas. A gente está no dosha do outono, que é bem vata, né? Mas voltando aqui para a questão da personalidade. A pessoa de vata, ela tem muitas ideias ao mesmo tempo. Muitas. Ela tem uma fala rápida, ela costuma ter uma voz um pouquinho mais fina, é uma pessoa muito criativa, aquela pessoa que você fala, nossa, ela pensa assim fora da caixa, mas ela tem dificuldade no foco. É um desafio para mim, assim, essa questão do foco é um negócio que eu tenho que ficar prestando atenção mesmo. Porque senão eu tô falando aqui, eu já mudo de assunto, enfim, uma loucura. Bafo caso. E a composição do Vata é ar e éter. Então, só por esses dois elementos a gente já percebe que o éter é o vazio e o ar é o movimento, né? Então, exercícios, por exemplo, muito fortes, muito movimentados, agrava quem é de Vata. Então, você tem essa dificuldade você já tem a dificuldade de concentrar, o negócio é super acelerado, você vai ter muitos estímulos ao mesmo tempo, você vai ficar muito Vata. Então, se tu vai estar falando, a pessoa vai estar falando pra você falar, oi? Você estava olhando a mosca voando ali do outro lado. Né? Essa é uma pessoa de vata. Uma pessoa pita, pita ele é constituído por fogo e por água. Então, sabe aquele líder, aquele cara que fala, meu, vambora, vambora, vamos fazer tal coisa, a gente vai resolver. Aquele cara determinado, aquele cara focado, aquilo é pita. Então, como você pode ser Vata Pitta? Então, eu tenho características de vata pita. Tá. Eu em equilíbrio, você tem um que predomina às vezes mais do que o outro. Se eu tô agravada, eu tô na distração. Mas se eu tô em equilíbrio, eu tenho criatividade e tenho foco. Entendi. Então a gente consegue, por isso que a gente é composto de vários doshas, né? E aí, assim, quando você é pita, você é uma pessoa muito focada, mas você é uma pessoa que é competitiva ao extremo. Sabe aquela pessoa que você tá jogando e a pessoa não aceita perder e ela fica puta, mas aquele é um uno. E você lança mais 4 para ela, cara, ela vai querer muito te pegar. Ela vai ficar muito brava. Então, assim, em desequilíbrio, o Pita, ele é mandão, ele é irritado, é, numa rapidez, ele quer que as pessoas sempre reajam daquela maneira, né? Vamos supor assim, depois eu vou falar um pouquinho de capa, aí a gente dá um exemplo assim. Capa, ele é constituído de água e terra. Então, se a gente misturar água e terra, vamos pensar numa argila, né? Argila. Que é uma coisa assim, um pouquinho mais pesado, então tem essa questão da estabilidade. Capa é aquela pessoa que vai ter a rotina, então ele gosta da rotina, ele não tem problema nenhum em ir pro cartório todo dia ficar lá batendo carimbo. Essa é capa. Não tem problema nenhum. Pita morreria, Vata morreria. E assim, é engraçado porque capa, por exemplo, ele demora um pouquinho mais para pegar a matéria, vamos supor, na escola. Mas ele não vai esquecer nunca na vida dele. Eu sou capa. Agora, um Vata, por exemplo, ele sabe até a prova. Passou a prova, você pergunta para ele se ele precisar Quem saber, que ele vai ter sabe que até estudar a de novo. prova? Quem que O sabe até a Vata. prova? O Vata. Vata? O O Não. Pita, Eu guardo ele é pra mais vida inteira. equilibrado. Você guarda? Então, Guardo pra você vida pode inteira. ter. Não sei, Nath.
você diria pita, cafa, É engraçado isso, ovata, porque assim, ovata, cafa. eu sou uma grande mistura aí, eu tô falando, porque você tá falando e eu me enxergo em vários quadradinhos, assim. Uhum, É, é como você falou, eu também tenho um problema com foco, mas se eu tô em equilíbrio, eu fico muito focada e extremamente produtiva. uhum. Então, mas o que que é Mas eu interessante a não gente sou não magra de ruim. encaixotar? É. Mas então, você pode ter uma constituição física CAFA, porque quem é CAFA, ele tem mesmo a estrutura mais larga. Não necessariamente é uma pessoa que é obesa, não é isso, mas o osso é mais largo. Então, você tem uma pessoa com uma ossatura muito mais larga, diferente do Vata. O Vata é fininho, é pequenininho, o osso dele você olha assim, você fala, meu, essa pessoa é magrelo. É um magrelo, né? É o Vata. Então, você pode ter isso no seu corpo. Por exemplo, se você olha para mim, eu sou magrela, né? Então, Vata, não tem como negar isso. Mas algumas características de Pita também sobressaem. Então, a gente passa por esses doshas ao longo da nossa vida. E, por exemplo, eu já tive agravamento em Kapha. Apesar de ser Vata Pitta, já tive esse agravamento. Então, era um momento em que eu estava letárgica, era um momento que eu tinha só vontade de comer doce, e doce agrava mais ainda. Você estava Então, eu tô inflamada, aquele. provavelmente. Totalmente, totalmente. E aí E a você começa a inflamação reter puxa mais líquido. inflamação. Exato, Isso. aí você começa a reter líquido, você começa a ficar letárgico, o pensamento não funciona, você não tem mais aquele ânimo aquela disposição para fazer as coisas. Então, assim, é muito interessante você se observar, mas mais do que isso, é você. Porque o Ayurveda ele fala assim: ele não quer tratar a sua doença, ele quer tratar a causa da doença. Então, não importa o que você tem, importa o que causou. Porque se eu não solucionar o que causou, você vai continuar com aquele agravamento, né? Então, por exemplo, se você tem um agravamento de vata, mesmo que você não tenha esse dosha dominante, ele é ar e éter, certo? O ar movimentando muito no corpo, você pode ter gases, você pode ter problema na sua digestão, porque o ar ele pode ou acender ou apagar o fogo, entende? Então, assim, mais do que entender qual é o seu dosha, é entender como funcionam os doshas e quais são os sintomas dele no agravamento e no equilíbrio. Porque como a gente tem todos os elementos, não importa muito saber qual dosha que eu tenho, né? Porque o que é legal, por que é legal saber o meu dosha? Apenas para saber que eu tenho certas tendências. Então, eu sei que eu tenho uma tendência a não ter muito foco. E é uma coisa que eu já sei que eu tenho que trabalhar mais a minha disciplina. Aí eu uso o conhecimento do meu dosha. Mas fora isso, eu tenho que entender qual é o meu desequilíbrio, entende? Entendo. Eu acho que essa é a maior Alguém que questão aqui. alguém falou, né? Imagino o dano dos profissionais que trabalham à noite. Não só é imaginável, como a nossa legislação vê, talvez não uma leitura ayurvédica, mas entende que realmente existe esse prejuízo e temos aí o adicional noturno. Então, É, para você ver, é uma coisa. Você não precisa nem ser um estudioso de Ayurveda, mas você tem minimamente um conceito de que, ei, você devia estar sim, dormindo, você está trabalhando, então eu vou te dar aqui um bônus. Não é bem um exato. bônus, mas o que eu quero chegar é que Você tem assim, uma recompensa, né? o Você que eu quero tem chegar é um. assim, a gente não precisa ser um estudioso de Ayurveda para chegar à conclusão de que realmente existe um prejuízo quando a gente inverte, né? Sim, sim, com certeza. E aí, assim, uma coisa que é importante a gente observar, que a gente estava falando um pouco de alimentação, é a gente comer realmente quando a gente tem fome, né? E observar os sinais do corpo, porque assim como o nosso corpo funciona com um ritmo de luz e escuridão, então a gente está falando aqui do ritmo circadiano, a gente também, quando está um pouquinho agravado ou descompensado, o nosso corpo segue algumas dicas. Então, a hora que eu tomo café, a hora que eu almoço, a hora que eu me exercito, a hora que eu vou jantar e a hora que eu estou começando a dar aquela relaxada. Se eu, por exemplo, à noite começo a ficar com uma luz muito, essa luz branca, o celular na cara, trabalhando com o computador, eu não vou conseguir passar a informação para o meu corpo que já é noite.
né? Bingo. Então, Ana, eu chamo você aqui para vir aqui em casa, porque assim, essa é uma grande confusão, porque toda noite eu falo exatamente isso, né? Então, mulheres, eu acho que eu vou gravar isso aqui, vou disponibilizar para vocês em DVD, áudio, pendrive, e vocês presenteiem os seus digníssimos, que dia 12 de junho tá chegando, entendeu? Porque eu acho que é uma boa dica. muitos homens gostam de ficar no computador com o notebook ligado. E isso é muito ruim. E aí você fala, a luz atrapalha. E a pessoa fala, mas fecha o olho. Não, é a célula, é uma questão celular. Você não Exatamente. identifica que é noite, você precisa realmente da noite. Então, vamos falar um pouquinho mais disso aí, que eu gostei dessa pegada. Então, Gostei. e o que que é interessante, assim, como a gente tem que, nosso corpo das 22 às 2 horas da manhã tem toda essa produção e limpeza do corpo, produção de hormônios, para que você possa usar isso no dia seguinte, quando você não pega esse trem das 10 horas da noite, você vai ficar elétrico. E aí você vai achar, você vai ter a tendência de achar que você é um cara que só trabalha à noite. Meu, eu produzo muito melhor à noite. Sim, você está no horário pita. O horário pita é aquele que vai meter a lenha ali para fazer o seu corpo funcionar bem. Só que se você não foi dormir, essa energia está ali. Então você vai usar para produzir alguma coisa. E aí, quando você deixa de dormir no horário que você tem que dormir, você agrava vata. Então você vai ficar distraído no dia seguinte. É o dia que você vai acordar e vai falar assim, cara, eu não tô conseguindo pensar direito. E aí você esticou isso, é pior, você fez pior. Além de você ir dormir muito tarde, você acordou 11 horas da manhã. Aí você vai acordar num dia que você vai estar assim, cara, que eu, tipo, eu não tô conseguindo nem pensar direito e eu não tô com disposição, tô com preguiça. Nossa, você fica todo agravado. E aí você tem obesidade, diabetes, colesterol fica alto. Então, assim, perceba que nosso corpo ele é um sistema. Cada vez que eu tenho um problema numa engrenagem, eu vou prejudicar toda a cadeia. Então, a gente tem que funcionar como a luz do sol, não tem jeito. E aí, assim, comer quando tem fome e observar, né, a minha primeira refeição do dia. Cuidado, esse negócio de comer quando tem fome é probleminha. Porque tem muita gente que acha que tem fome o tempo inteiro, mas é E às vezes sede. é sede. Ou Exato. então é fome emocional. Também temos a Ou fome sono. emocional. Mas Sono. É temos a tédio, né? fome emocional. Sim, quantas vezes? Então, mas isso tem uma explicação. Eu vou te dizer, sabe aquele lanchinho que você quer comer 4 horas da tarde? Aquela vontade insana que você tem de comer um pão de queijo 4 horas da tarde? Eu vou te dizer por quê. Das 2 às 6 horas da tarde, você está num horário que é vata, né? Então, é um horário que você vai ter um pouquinho mais de questão para você se concentrar no seu trabalho. Você vai ter muitas ideias, mas é aquele horário que você vai ficar meio agitado, vai trazer uma ansiedade, e aí você acaba ficando entediado, e porque você não comeu corretamente no almoço, nem no café da manhã, você vai sentir esse desespero, mas às vezes é a ansiedade. Então, regular se possível, né, comer fruta no café da manhã. E assim, 3 tipos de fruta vai te fazer um bem danado. E aí depois Qualquer comer. fruta. Não, para cada dosha, para cada tipo de pessoa, você tem um tipo de fruta específico. Não, porque senão Então, tem por gente que exemplo, vai comer abacate, banana e manga, né? então tem que ver isso, assim. Não, é Com sério. relação, é sério, mas para cada dosha tem um tipo de fruta e aí depende de como você tá. Porque, de novo, não dá pra gente encaixotar o Ayurveda. Eu posso ser vata, mas se eu tô no desequilíbrio de kapha, se eu comer uma fruta que aumenta a kapha, eu tô me prejudicando, eu tô me agravando, eu não tô me ajudando. Entende? Então, nesse caso, eu teria que comer uma fruta um pouco mais cítrica, não coisas muito doces, por exemplo, né? É, e aí, assim, se você for comer só fruta no café da manhã, coma só fruta, porque a digestão da fruta, ela é leve. Se você mistura a fruta com com um pão, por exemplo, mesmo que seja esse pão super fit de aveia, a fruta vai ficar esperando para fazer a digestão. Então, ela vai fermentar, e aí pode ser que você tenha algum problema de gases. Então, assim, é toda uma ciência que é importante a gente aplicar isso no nosso dia. A gente tem que experimentar. Porque não adianta te falar. Você tem que sentir isso no seu corpo. Eu não comia fruta. Eu não comia fruta nenhuma. Eu não gostava de fruta. Falava, nossa, que coisa.
Por exemplo, salada é uma coisa que eu não gosto de comer. Mas eu descobri que é porque o meu tipo, sendo vata, gosta de coisinhas mais quentes, mais morninhas. Então, a gente tem que observar qual é o tipo de fruta. Então, eu tenho dificuldade de comer fruta, eu vou entender qual é a fruta que eu gosto. Então, começa a experimenta. Come 3 tipos de fruta no café da manhã. E aí você vai perceber como você se sente ao longo do dia. Porque nada melhor do que a sensação para te falar. Como você está se sentindo. Eu hoje percebo uma clareza mental muito maior. E como eu encaixo meu dia numa rotina, eu consigo perceber que eu tenho sendo vata, né, uma estrutura para seguir o dia. Então, eu comi fruta no café da manhã, tô bem alimentada, tô bebendo bastante água. Depois de 4 ou 5 horas, eu vou comer de novo. A gente não tem lanche da manhã no Ayurveda, né? Então, você vai comer depois de 4 ou 5 horas um bom almoço. Você vai realmente comer. E de preferência, coisas integrais. Então, faz o teste. Tem muita diferença entre você comer um arroz branco, que é uma delícia, eu adoro. Mas se eu como o arroz integral, eu consigo ficar até às 6 horas da tarde sem comer nada. Mas Eu tô ficando sem arroz, na verdade. Porque meu por marido não exemplo, come arroz. É, porque a cultura dele não é a cultura do arroz. é verdade, é verdade. Ele não Então a tem isso. gente não come arroz. E é interessante isso, porque eu achava que eu nunca ia ficar sem arroz. Você vê como E a de gente repente, cristaliza coisas, né? são crenças, a gente coloca umas coisas na nossa cabeça incrível. Eu achava que arroz e feijão, imagina, nunca vou deixar de arroz e feijão. Acho que faz 15 dias que eu não como arroz e feijão. Entendeu? Assim, Então, é. e aí de vez em quando eu tenho vontade de comer feijão, eu faço arroz só por causa do feijão. Você já tentou Você fazer o feijão compreende? sozinho? Não, já, mas assim, aí é meio Entende? Mas é o fixado. costume, né? Fica uma coisa Eu meio. não, já fiz sopa, por exemplo, quando você tá temperando ainda o feijão, aí você fala, vou deixar um pouquinho mais aguado, porque vai virar uma sopa, né? Então vamos fazer sopa de feijão. Mas é interessante isso, o arroz, ou eu comeria o integral, ou eu aboliria de vez, porque não faz falta pra mim mais. Muito louco isso. É engraçado, a gente vai cristalizando as coisas, né? Eu queria só agradecer aqui o elogio da Carol falando do meu feijão. Obrigada, eu fico muito feliz. Eu Bom, tive que temos que parar para trabalhar falar um isso, né? minuto. Porque, vamos lá, Carol conhece a Ana há quantos anos? É, uns 5, 6 anos, eu Então, acho. eu te Sim, conheço há quase 10 e nunca comi seu feijão, então não tá certo isso aí. vamos voltar aqui para o assunto da Ayurveda que, né? Só acho que eu Vou tinha que fazer, não vou pontuar fazer, vou isso. fazer. Só Vou isso. mandar entregar um feijão com arroz, separadinho, aí você decide se coloca em cima ou embaixo, porque essa é uma questão muito polêmica, a gente não está pronto para falar sobre isso. Também acho que não, é muita polêmica. Muita Feijão em cima ou polêmica. embaixo. Ou do Exato. lado, né? Tem esse detalhe. Essas pessoas eu não confio. Mas enfim, voltando aqui, é legal você comer depois de 4 ou 5 horas, porque o seu estômago ele tem que estar Desculpa, Ana. Eu não aguento tranquilo. essa sua amiga. Ela faz massagem em você. Você paga Gente, ela com comida. a Carol, ela é uma excelente esteticista e, obviamente, eu compro ela, né? Eu peço desconto oferecendo comida, assim, sabe? Tipo, se eu Entendi, pagar com comida é entendi. A ótimo. propina é o feijão, entendi. Vou fazer isso agora com a Entendi. Cíntia também, que se... Ai, Cíntia, eu tô sentindo muita Olha falta dos a seus trabalhos. confusão, Carol, que você arrumou. Agora já existem aqui eu, Cíntia, vamos lá. Quem mais não conhece o feijão da Ana? Né, sinto muito. Que bom, Acho Nath, que você vai obrigada. ter que fazer um cadastro no iFood e mandar entregar esse feijão. Pois é, vou ter que fazer. Vou fazer para a propina feijão, maravilhoso. A Dani também, que é ótimo. Obrigada, Nath. Muito obrigada. Isso eu vou fazer. Tamo aí, hein? Vou Servimos fazer, bem vou para fazer. servir sempre. Aí a Cintia tá falando que ela faz a sobrancelha muito bem, por sinal, gente. Sigam a Cintia no Instagram, ela é ótima. Eu nunca dei feijão para ela, mas já comeu pizza. Eu já te dei receita de pizza, Olha, então Cíntia, vou te adicionar. Eu tô precisando, então. Vamos adiciona, ela conversar é sobre ótima. sobrancelha. Cara, ela, a Carol, são profissionais que eu indico de olho fechado, de verdade, porque são excelentes, assim, de verdade. Bom, estão E atendendo na aí, quarentena? acho que a Cíntia não. A Carol tá voltando agora, salvo engano. Tá. Se eu tiver errado, vocês me. A Cris nunca me chamou para Mais almoço. uma, Ana. A Cristiane aí, olha, nunca me chamou pro almoço. Então, complicado isso aí, né?
Eu vou me redimir, vou me redimir. Vamos Mas fazer enfim, semana que vem a live do feijão. Você vai fazer o feijão ao vivo pra gente ver qual é o segredo do o feijão da segredo. Ana. Vai ser a live do feijão. Tô dizendo, falando sério. O segredo eu vou contar Segue. agora. É o tempero queimadinho no fundo da panela. Aí você joga o feijão com caldo, dá aquela passadinha, Entendi. fica maravilhoso. E deixar ele de molho também para tirar Ah, os sim. O pitatos, gado. enfim. Mas exato, porque senão você sai por aí tipo uma bomba e não é bom. Exato. E aí, se você misturar isso com fruta, inclusive, você tem um problema maior. Eu vi que ela Foi tá ótimo. apoiando. Exato. Tem que ter foco, né? Vamos ser vata nessa live. Olha o gente. Olha meu amigo falando que quer comer esse feijão. Esse é meu amigo, JCM Sports, quer comer o feijão da Ana. Vamos fazer uma live, então. Como faz o feijão? As minhas amigas não prestam R$ 1. Mas tudo bem. Sensacional, olha, gostamos assim, gostamos assim. Tudo na Sim, assim que é transparência e na bom. espontaneidade. Mas Live de seguimos com a feijão. live do feijão, ou digo, da Ayurveda. Obrigada. E aí, assim, só para a gente fechar, algumas coisas que é interessante, para a gente ter uma rotina um pouco melhor, e isso independente do dosha, tá? A gente pode ter uma ajuda aqui. Vou parar de olhar os comentários. Então, é assim, ó, se você for deitar ou se você for dormir, não faça isso, pelo menos. Gente, não dá. Obrigada, gente. Vocês são demais, muito obrigada. Mas vamos lá, ó. Se você jantou, espera pelo menos 2 horas para ir dormir, porque é o tempo que você consegue fazer um pouco da digestão e não ficar forçando o seu corpo a trabalhar à noite. Importantíssimo. Refeição pesada à noite não ajuda, a gente não consegue ajudar nosso corpo nisso. Então é importante que a gente tenha uma refeição leve antes de dormir. Quando me falaram que eu tinha que comer sopa às 6 horas da tarde, eu falei, cara, você tá louco, eu vou morrer de fome. E não, você acaba assim ajudando, só se for a sopa de feijão, mas o fato é que você consegue fazer isso bem, porque depois você tem até um período de jejum, né, que você ajuda seu corpo a trabalhar melhor à noite. Então você deixa o seu corpo mais leve, o seu sistema mais leve, né? Isso é importante. Durante as refeições, o que é muito importante é a gente não beber líquido gelado. Qual a explicação disso? Bom, a gente está falando que nossa digestão é o nosso Agni, né? O nosso fogo digestivo. Quando eu bebo alguma coisa muito gelada, eu faço um desequilíbrio. Sim, jantar sopa é a melhor coisa, assim, e de preferência de até 2 legumes, para a gente não causar aquela confusão de muito nutriente para o nosso estômago separar, porque tem todo um processo, né? As coisas não simplesmente entram e saem. Então você tem que separar cada coisa para usar em determinados lugares. Então, jantar sopa é muito bom mesmo, todo dia. Ou coisinhas leves, né? Nada muito pesado, porque senão isso é bem complicado. Pra sempre! Eu pensei, juro que eu pensei isso. Ela colocou todo dia, você falou todo dia. Eu pensei, pra sempre? E ela colocou pra sempre. É Preocupante. porque a Cíntia é uma questão especial. Então a gente sabe que a Cíntia ela quer jantar o quê? Ela quer jantar pizza. Ela quer jantar feijão com farinha. Tá melhor que Entendeu? eu, tá melhor que eu que quero jantar costela. Pois é, tem gente. Não, mas ela te acompanha, viu? Ela te acompanha. Então, Cris, a água gelada, ela acaba prejudicando muito o nosso corpo, porque você tem o fogo digestivo e você, quando toma alguma coisa muito gelada, você força o seu corpo a baixar a temperatura e ele tem que trabalhar para aumentar essa temperatura. Então, isso é um pouquinho complicado. Se sopa for muito difícil e traumatizar as pessoas, Tá sim, um arroz branco traumatizando. é leve. Gente, assim, Já minha tem irmã costela gêmea, eu ontem. jantei costela ontem. Sim, vocês duas podem comer, tipo, loucamente. Eu não vou Mas me é excluir sério, disso, eu mas jantei costela ontem. Eu vou tirar foto do que tá no Tupperware, o que sobrou, e vou postar e vou mostrar pra Cíntia que eu comi, que eu jantei costela ontem. acho digno. JCM, no verão você pode ter sopinhas frias, né? Que o pessoal chama de gazpacho, né? Que o pessoal fala, enfim. Ou coisinhas muito mais leves. Povo é meio chique, eu não sei.
ou alimentos mais leves. Então você faz nada muito complicado, entende? A questão da janta é o seguinte: a gente não pode ter muita variação. Não pode colocar costela na sopa, gente. A gente tá apoiando costela na sopa. Eu tô Adorei. vendo, tô vendo. Mas jantar Imagina coisas com mais um leves. chopinho. Se for Além de jantar ser alguma coisa gelado, é muito. um chopp. Às vezes a gente precisa quebrar a regra, certo? Mas Ah, não é tá bem. sempre. É importante a gente ter Obrigada. uma rotina, assim, sabe? Isso é super importante. É, Então, assim, se você for jantar alguma refeição muito pesada, por exemplo, eu tenho um compromisso, eu tenho um jantar, eu tenho alguma coisa, tenta não comer muito tarde, se for possível, né? E esperar pelo menos 2 horas para que você vá dormir. O ideal é que sejam mais. E aí, assim, ter uma rotina organizada de modo que a sua mente, o seu corpo tenha uma estrutura. Porque em dias, por exemplo, que eu não tenho a luz, o que vai dizer para o meu corpo que é o ritmo? As minhas deixas. Então, é o horário que eu me exercito, que é importante que seja entre 6 da manhã e 10 da manhã. Esse é o melhor horário para você se exercitar, porque a gente está naquele horário que é capa, então ele é muito pesado. Então, quando você põe em movimento, você acaba criando uma estrutura e deixa aquela letargia de lado. Shake de proteína é tipo Herbalife, Dani, essas coisas assim? Ou você tá falando tipo whey, essas coisas? Precisa ver, porque geralmente esses shakes não são muito recomendados até para independente do horário, é uma questão de saúde, assim. Mas aí Talvez talvez seja um whey protein só puro, né? Não sei. ele é bem completinho, né? Ele é bem completo. Mas aí umas 6 horas seria bom. É a massinha caseira. Ah, Aí é mais a Ana faz leve. massa caseira também, é isso? Vamos levantar Faço. polêmica? Outra polêmica aqui? Então é isso que eu Aprendi na tô percebendo. quarentena. Temos o feijão, temos a pizza. Temos a É, pizza. Mas a vai pizza ninguém ter. experimentou, porque é da quarentena. É fruto da Ah, tá. quarentena. Eu virei padeira e tal, então. Mas Então tá passei bom, a tudo bem. receita, tá tudo tranquilo agora. Não, eu só tô anotando. Eu não guardo rancor, guardo nomes. Esse caderninho vai dar um problema. Mas ó, gente, assim, testa um pouquinho com vocês, sabe? Tenta colocar essas coisas no dia a dia, assim. Então, café da manhã, fruta, um almoço com bastante consistência mesmo. Não tenha medo de comer se você está com fome, mas coma coisas saudáveis, né? Coisas que você mesmo fez, se possível. De preferência, uma comidinha fresca. A gente tem o ideal do Ayurveda e tem o que dá para fazer. Né? O Ayurveda, por exemplo, ele fala que não é legal você esquentar comida. Mas, cara, no dia a dia que a gente tem, não dá. Às vezes algumas coisas eu preciso congelar para ter na mão ali, porque o dia vai estar corrido. Mas preferível pegar alguma coisa saudável do congelador do que pedir um Mac e comer olhando para o computador, né? Então, assim, raspagem da língua, fazer com que o seu intestino funcione de manhã. E às vezes você pode testar até uma massagem no sentido horário, na sua barriga, indo até o comecinho assim do estômago. Isso é super importante. A Cris está perguntando sobre a massagem do Ayurveda. Eu acho maravilhoso. Eu já fiz. E a massagem muda de acordo com o seu dosha. E para quem quer saber como é que faz o dosha, você tem vários testes na internet. Você pode procurar qual é o meu dosha e você vai responder algumas perguntas. Por exemplo, a massagem pode falar com a Carol, que ela entende do assunto. O meu pé é mais frio, eu sinto mais calor. O meu cabelo ele ficou branco muito cedo, isso é uma característica pita. Como é que é o meu Ah, é? corpo? Então, sim, quem tem a característica pita, eu, por exemplo, o meu cabelo começou a ficar branco aos 18 anos. Então, isso é Ah, o meu foi muito. com uns 22. Mas mesmo assim, Mas é super cedo, nova, né? muito, muito cedo. Então, isso é uma característica pita, né? O cabelo ficar branco rápido. Então, você nada melhor que você se Agora na quarentena dá pra ver melhor. observar. Meu cabeleireiro está gigante porque os salões estão fechados, enfim, abafa casa. Mas, gente, é mais ou menos isso. A gente daqui a pouquinho vai acabar os minutinhos aqui. Deixa E eu se ver alguém quanto tiver tempo alguma falta. pergunta, É, a gente tem faltam ainda 5 5 minutos. minutos. É.
Se alguém tiver alguma pergunta, enfim, espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho da minha experiência, né? Eu sou Ah, muito curiosa. maravilhosa, você foi maravilhosa, nossa, maravilha esplêndida, como diz a minha presidente da UAB, Comissão da Mulher Maravilhoso, Advogada. esplêndido. Eu adoro, adoro, E fica maravilha aí esplêndida. uma próxima live do feijão. A gente vai fazer o passo a Sim, passo. a live do feijão fez sucesso. Enfim, eu acho que. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui dentro de tudo que você falou. Acho que deu para esclarecer bastante, deu para a pessoa, deu para a gente ficar com mais curiosidade, com mais interesse. Ah lá, mas Oi, justamente porque Bia. adorei o tema, vou atrás para mais infos. Aí a Ana respirou agora. E a gente pode marcar outras também para falar um pouquinho sobre os doxas, para falar essa questão, por exemplo, o nosso dia tem vários doxas durante o dia. Se a gente conhece isso, a gente consegue planejar melhor o nosso dia, né? De acordo com os horários. A gente, eu mando depois para você o site para descobrir. Eu não tenho nenhum assim específico, porque eu fui meio que eu fui conhecendo as características e fui vendo o que eu tinha. Então, o legal é você ler sobre os doshas e uma questão mais completa possível, assim, porque você começa a se identificar. Só que você vai perceber que uma hora vai olhar e vai falar assim, gente, eu sou todos. Porque a gente é mesmo, né? Então, em alguns momentos da vida a gente vai, manda também, a gente vai manifestar um dosha, em outro momento a gente manifesta outra. Meu amigo perguntou aqui o negócio do ovo. Ele falou: consegui eliminar a carne do cardápio, mas o ovo não consigo. Afinal, é saudável? O Ayurveda ele não exclui nenhum tipo de alimento. Por exemplo, às vezes se usa até carne como medicamento. Então, o teu alimento, tem um ditado que fala muito isso, né? Se a tua alimentação for boa, você não precisa de nenhum medicamento. Mas você tem que observar isso no seu corpo. Você já se observou quando você come ovo? E eu vou te dizer uma experiência minha, tá? Quando eu como ovo, que eu faço ele ovo mexido, alguma coisa, para mim é tranquilo. Se eu faço ovo cozido, para mim ele pesa. Então é uma questão de fino ajuste, assim, de você observar como você se sente. É? Engraçado, Ele, né? porque o que acontece? Quando você cozinha ele condensa. Então ele fica todo condensadinho ali, então ele é mais pesado para digerir. Gente, que É loucura! interessante. E realmente, eu prefiro É, não fazer o cozido mesmo, porque não é legal para mim. a maneira que eu preparo o alimento também faz a diferença, inclusive para os doces. Uma pessoa que é vata tem que comer coisas mais cozidinhas. Uma pessoa que é pita pode comer salada loucamente, porque como ele tem muito fogo, a salada é fria, você equilibra, você não agrava. Agora, se ele comer pimenta, cara, esquece. É bem complicado, assim. Então, assim, é um universo, gente, é um universo de coisas. Mas a ciência hoje recomenda o ovo, mas ela também recomenda a carne. Então, eu não sei se a gente consegue confiar, entende? A Sim, um livro ciência é muito muito dúbia, né? legal. Total. Mas por quê? Porque a gente é individual. A ciência não serve para todo mundo. Então você tem que experimentar. Você tem que experimentar para saber o que serve para você. Um livro muito legal é Mude seus horários, mude sua vida. E aí você vai entender essa questão dos ciclos. E tem um livro acho que é Paula, se eu não me engano. Eu vou procurar e eu passo depois. Você vai postar essa live, Nath? Vai ficar no Tá. IGTV, aí você pode colocar nos comentários o Isso, livro, o eu vou colocar site, depois. tudo, enfim. Sim, eu coloco então o livro, o site para vocês olharem depois lá no IGTV. E aí fica mais fácil. Mas tem vários livros legais que falam sobre a Ayurveda, é muito legal mesmo. E cara, é maravilhoso, Então, né? Vai acabar o tempo. Gente, eu queria mas muito calma, porque aparece o agradecer. reloginho. Quando Ah, então tá. acaba, aí quando faltam 30 segundos, aí aparece o reloginho. Ainda Ah, não então tá bom. apareceu, entendeu? Eu não Então a sou gente experiente em lives. Essa foi a Não, primeira. mas nem eu, entendeu? É que a gente vai, sei. Eu Ah, a Nath, adorei, Ana, a Nath adorei. Eu tem quero vários agradecer conteúdos legais. demais.
Demais, demais. Eu que agradeço. É muito bom ter você aqui para falar um pouquinho pra gente, porque às vezes a gente fica no nosso mundinho tão fechado. Por exemplo, nós duas somos advogadas. Então, Uhum. eu fiz esse quadro de lives e chamei de Mulheres Plurais. E todo dia, às 8 da noite, eu falo com uma mulher que tem uma profissão que a gente coloca, às vezes, num plano A, e conforme a gente vai crescendo, eu caí, eu acho, alguém caiu, não sei. Voltou. E a gente vai, nossa jornada, a gente vai gostando de outras coisas e a gente, Uhum. no começo, a gente fala, não, mas eu já sou advogada. Não, mas eu já sou advogada, não combina. A gente acha às vezes que não combina. Então, Uhum. resolvi criar realmente esse quadro que chama Mulheres Plurais e estou muito feliz que você veio participar e falar um pouco da tua vivência, entendeu? 10 segundos. Ah, eu também estou Obrigada a muito todos que feliz. estavam aqui, todos e todas. Obrigada, gente, por Eu me vou ter que ouvir, pela. encerrar, senão não Vai. salva. Você não salva. Tchau, Beijo. gente.